Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal e hoje eu vou explicar para vocês sobre os imperadores romanos. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. É, na, no vídeo anterior, eu fiz um vídeo falando dos primeiros imperadores romanos, começando pelo Augusto, depois Tibério, depois Calígula, e depois, se eu não me engano, foi Cláudio e depois o Nero. Ah, bom, depois eu vou confirmar se antes do Nero é o Cláudio. O imperador, e o Nero foi o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana, a primeira dinastia que veio depois do falecimento de Júlio César e do Augusto, que foi o primeiro imperador. Ele era parente do Júlio César, era sobrinho, e se tornou o primeiro imperador. Então foi de Augusto até o Nero. O Nero ele foi um imperador. Eu parei um pouco no Nero. Vou concluir o Nero e antes de começar isso daqui. O Nero ele foi um imperador que no começo ele foi bom. Ele foi um bom imperador no início, no começo. Fez uma ótima administração, um bom governo, mas depois, do meio para o fim, né, no começo ele foi um bom imperador, mas depois ele enlouqueceu. Aconteceu alguma coisa com ele e depois ele enlouqueceu. Ele ficou louco, ficou maluco, louco, ele enlouqueceu e ficou louco e enlouqueceu e começou a perseguir os cristãos. Ele perseguiu os cristãos e ele assassinou, matou o São Pedro e São Paulo. O São Pedro foi considerado o primeiro papa do mundo, o que foi discípulo de Jesus Cristo, né? Foi apóstolo, discípulo de Jesus Cristo. Foi crucificado dentro do Coliseu, né? Não, ele não foi no Coliseu, né? Na época não tinha sido construído, mas ele foi crucificado de cabeça para baixo, de tão mal que ele era, né? Nero ele colocou fogo em Roma e algumas pessoas assim, ele colocou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos, mas na verdade Nero colocou fogo em Roma. Então, o período que Jesus Cristo nasceu foi no período de Augusto, e o período que Jesus Cristo foi crucificado foi no período de Tibério. Foi nesse período, esses dois períodos de dois imperadores. Já Nero, ele foi no período em que tinha o Pedro, né, São Pedro e São Paulo, que eram líderes cristãos, e o Nero perseguiu eles. Na verdade, ele perseguiu todos os cristãos, o Nero. E aí ele foi um mau imperador, assim, ele enlouqueceu, né? Se tornou louco, ficou louco e enlouqueceu. E acabou fazendo essas coisas, né? Enlouqueceu, colocou fogo em Roma. Quando ele colocou fogo em Roma, ele ficou tocando a lira lá, cantando, tocando a lira. E aí depois ele foi perseguido, começou a ser perseguido por um exército, o exército do general Galba. Ele foi perseguido. Quando ele viu que não tinha mais como saída, ele pediu a um escravo que desse fim na vida dele, porque ele não teve coragem de tirar a própria vida. Então, antes de morrer, Nero disse assim: que pena, que grande artista o mundo vai perder. Foram as últimas frases que o Nero disse. E aí, assim, o Nero morreu. Então, o Nero foi um bom governador no começo, mas depois ele enlouqueceu, aí colocou fogo em Roma, e aí perseguiu os cristãos, e cometeu coisas terríveis, então, e que todo mundo já sabe, né, o que ele fez, né? Então, isso aí. Agora, depois dele, aí vieram os outros imperadores. Tem os imperadores do ano, dos 4 imperadores, que eu penso de 68 a 69. Tem o Galba. Galba, ele foi do ano de 8 de junho de 68 a 15 de janeiro de 69. Ele foi um imperador que, eu não tenho a descrição aqui, mas ele se tornou imperador, né? Depois foi ele que tirou Nero do poder e entrou no poder. Os imperadores romanos, eles eram assim. Tinha o rei, porque você sabe que o rei só sai depois que no fim da vida. Então, eles resolveram abreviar a vida dos reis para depois se tornar imperador. Por exemplo, tem um rei, um imperador, e
Outras pessoas que era um cargo muito cobiçado, muito que todo mundo queria ser, todo mundo que quer ser imperador. Então, aí tirava ele do poder, a pessoa que queria se tornar imperador tirava ele do poder, muitas vezes pela morte, né, tirava ele do poder e se tornava imperador. Então, foi o que aconteceu, que Galba tirou Nero e se tornou imperador. Depois, o Otão, ele tirou o Galba do poder e da mesma forma, tirou o Galba do poder e se tornou imperador. Mas ao invés de ele ser assassinado, ele mesmo ele se matou, né? Cometeu suicídio. O Otão cometeu suicídio. Então foi o fim dele. O Otão ele foi de 15 de janeiro de 69 a 16 de abril de 69. Depois de Otão veio Vitélio. Vitélio foi de 17 de abril de 69 a 22 de dezembro de 69. Tomou o poder com apoio de legiões alemães, em oposição a Galba e Otão. Foi assassinado pelas tropas de Vespasiano. Vespasiano se tornou imperador no dia 20 de dezembro de 69 e 24 de junho de 79. Vespasiano foi um trabalhador econômico e energético, lutou contra os judeus durante a Primeira Guerra Judaico-Romana, onde foi proclamado imperador pelas tropas, iniciando a construção do Coliseu de Roma. Então, o Coliseu de Roma começou no Império de Vespasiano, no período de Vespasiano. Quando Vespasiano se tornou imperador, o Vespasiano deu início à construção do Coliseu de Roma. Aquele Coliseu que nós conhecemos, que está na Itália, ele foi construído, ele teve o início da construção no período de Vespasiano, no tempo em que Vespasiano era imperador de Roma. Dinastia Flaviana. A dinastia Flaviana foi de 69 a 96. Foi Vespasiano, já acabei de falar dele. Tem o Tito Flávio. O Tito Flávio era filho de Vespasiano. É aquela história, né? O poder passa de pai para filho, né? O rei, a monarquia, o rei, o império, o poder passa de pai para filho. Tito Flávio foi de 24 de junho a 79, de 79 a 13 de setembro de 81. Filho de Vespasiano, inaugurou o Coliseu de Roma, capturou Jerusalém antes de ser imperador, pondo fim à Primeira Guerra Judaico-Romana. Durante o seu reinado, as cidades de Herculano, Popeias e Estábia foram destruídas pela erupção do Vesúvio. Pelo seu bom governo, recebeu o título de Delícias do Gênero Humano. E Domiciano foi de 14 de setembro de 81 a 18 de setembro de 96, filho de Vespasiano, bom e administrador no início, tornando-se depois déspota e cruel. Organizou a segunda perseguição aos cristãos, expulsou de Roma os filósofos, foi envenenado pela esposa. Então, aqui na dinastia Flaviana, na dinastia dos 4 imperadores, de 68 a 69, depois de Cristo, temos o Galba, o Otão, o Vitélio e Vespasiano. E na dinastia Flaviana temos Vespasiano, Tito, Flávio e Domiciano, que eram os imperadores da dinastia. Dinastia é uma família de reis, de imperadores. Então, quando terminava a família, o poder passar de pai para filho, quando terminava aquela família, iniciava uma outra família. E assim, o conjunto de famílias de reis, de imperadores, é chamado de dinastia. Tá? Quando uma família governa